Então, a nossa próxima unidade é referente à relação jurídica, né? E para a gente entender a relação jurídica, nós temos que primeiro entender o vocábulo, né? Então, primeiro de tudo é relação. E quando você estuda o vocábulo relação, o que é que nós temos? Vocês devem estar se lembrando aí de teoria do Estado, de ciência política, teoria das organizações, onde o ser humano estudou as razões pelas quais os seres humanos se organizaram em comunidades. E como essas comunidades evoluíram até se transformarem em estados, né? Por quê? Porque o Estado, ele é uma comunidade em particular, ou ele é uma sociedade em particular. Porque ele tem toda uma organização, e por causa dessa organização, gera vários desdobramentos, ou gera várias consequências. Daí, você tem, pelo menos, uma visão mais antiga, 3 elementos principais de qualquer Estado, e, hoje em dia, serem 4 os elementos, né? Que é exatamente a forma de poder, ou o poder que o Estado possui, é o poder soberano, diferente de qualquer outra instituição conhecida. Segundo, é o povo, ou seja, sobre quem ele exerce esse poder. Terceiro, é o território, local onde ele atua, local onde ele exerce o seu poder, que eram exatamente na concepção clássica, e a mais atualizada inclui também a finalidade, ou seja, que qualquer Estado ele tem que atender à finalidade pública. Ele não pode atender interesses dos governantes, nem interesses de um grupo ou de uma classe. Ele tem que, na verdade, entender que ele tem que satisfazer as vontades ou o entendimento da coletividade. Então, baseado nisso, você percebe que relação é toda interação humana. Então, relação é qualquer interação humana. O termo é bastante utilizado e as pessoas entendem mais quando você tem relações afetivas ou relações amorosas. Mas a relação afetiva ou a relação amorosa é uma interação. Por quê? Você tem no mínimo 2 personagens e esses 2 personagens, as suas ações repercutem um no outro. Então, influencia um ao outro. Por isso que relação, obrigatoriamente, ela só é possível quando você tem, no mínimo, 2 pessoas ou 2 indivíduos, né? E aí, essa interação entre essas 2 pessoas, elas podem transcorrer das mais diversas formas. Você se relaciona com pessoas que você gosta, com amigos, são relacionamentos que você gosta. Mas você também tem relacionamentos familiares. Nos relacionamentos familiares, nem sempre você gosta de todos os seus familiares, mas você tem que se relacionar com eles. Relações de trabalho. Você também se relaciona com o seu chefe, seus colegas de trabalho, mas não, obrigatoriamente, você precisa gostar de todos eles. Mas o fato é que, ao vivermos em comunidade, nós vamos nos relacionar com as outras pessoas. E a relação, ela tem essa ideia dessa reciprocidade. Ou seja, o que uma pessoa faz repercute em você e o que você faz também vai repercutir no outro. Isso é relação, tá certo? Dessas intervenções mútuas. A pessoa age para ela e para os outros, e, consequentemente, os outros agem para eles mesmos e para essa primeira que foi o objeto da relação. Então, em cima disso, a gente tem vários tipos de relações. Aquela que nós vamos estudar é a relação que é entendida pelo direito. Então, para o direito, essa relação, ela começa a ser definida de uma forma diferente. Por quê? Porque essa relação jurídica, primeiro, na relação jurídica, pelo direito, a pessoa tem direito de fazer o que ela quer? Não, ela não tem esse direito. Ela sabe que, como ela faz parte de uma sociedade, de uma comunidade, essa sociedade, comunidade tem valores e já repassou dentro do direito
quais são as posturas ou as condutas que ela deve adotar diante das situações que ela se encontrar, ou diante das situações que surgirem no decorrer da sua convivência, no decorrer da sua vida. Ok. Então, a sociedade diz a todos os seus membros, a todos os seus componentes, a todos os seus integrantes, como eles devem agir em cada uma das situações. Por isso que nós passamos por esse período de educação. Então, na educação nós vamos receber os valores da nossa comunidade, receber essas instruções, essas regras da comunidade, a fim de que nós nos adequemos melhor ao coletivo, à coletividade. Pois bem, e essa interação, o direito, ele analisa da seguinte maneira. Essa interação é feita de direitos e deveres, certo? Essa interação entre as pessoas, ela é feita de direitos e deveres. Exemplo, quando você sai de casa, você vai para a via pública, você pode andar onde você quiser? Não. Então, a primeira coisa que você tem que saber, quando você saiu de casa, você chegou na via pública, você tem que perceber se você é pedestre, você tem que andar nas calçadas. Se você está de bicicleta, se você está de moto, se você está de carro ou algum outro veículo, você tem que andar exatamente na via pública. Ou seja, você tem que andar na rua. Você não anda na calçada, você anda na rua. Ou na rua, ou na avenida, então, o local que é destinado à circulação de veículos. Então, com isso, você percebe que existem regras, mas essas regras que são aplicáveis a você dependem da condição que você estiver naquele determinado momento. Se você não tem nenhum veículo, você é pedestre. Se você tem um veículo, vai depender do veículo que você está utilizando. Você pode ser um ciclista se tiver uma bicicleta. Você pode ser um motociclista se você tiver uma moto. Você pode ser um condutor de veículo se você estiver em algum tipo de veículo. Um carro, um automóvel, um ônibus, um caminhão. Vai depender exatamente da sua circunstância. Para cada uma delas, você tem posturas diferentes que devem ser adotadas. Então, você percebe aí os deveres. Porque quando você sai de automóvel, você pode sair de qualquer maneira? Não. Uma das primeiras limitações que existe é, você não pode subir a calçada de automóvel, né? Porque a calçada é local de pedestre. Então, eu só posso andar na parte que é destinada à rua, ao deslocamento de veículos. Segunda coisa, eu posso andar em qualquer velocidade? Não. Existem, para cada uma das vias, existe uma velocidade pré-estabelecida. Eu não posso estar fora desses limites. Terceiro, eu não posso também estar de qualquer maneira. Então, eu sei que quando eu vou dirigir, eu não posso estar alcoolizado, eu não posso estar sob efeitos sedativos, nem de drogas lícitas ou ilícitas. Então, eu tenho que estar com a mente limpa para que eu possa me deslocar. Por quê? Porque o veículo, quanto maior, mais consequências ele pode trazer. Porque se eu conduzir de maneira errada, ele pode trazer cada vez mais consequências. Então, por isso, você começa a perceber que você vai ter deveres. Você tem que, no caso, obedecer regras. E essas regras, elas estabelecem os deveres. Ah, mas seria errado você ter só deveres. Então, você tem direitos e deveres. E o que são os direitos? Quando você está transitando na rua, você tem direito de que ninguém venha lhe ofender. É um direito. Então, se você tem o direito de não ser ofendido, os outros têm a obrigação de respeitar. Você também tem o direito de ninguém bater em você. É um direito. Então, os outros, qualquer outra pessoa que esteja caminhando na rua ou que tenha contato com você, também tem um dever de não bater em você. E assim por diante. Então, você vai ver que qualquer pessoa, ela tem direitos e deveres. Agora, os direitos e deveres, eles são diferentes de pessoa para pessoa. Porque o que acontece? Vamos aqui fazer um pensamento entre pais e filhos. Primeiro, o filho pediu para vir ao mundo? Não.
Então, se os pais decidem trazer uma criança ao mundo, ou mesmo que eles não decidem, né? Querem agir simplesmente por um instinto animalesco e tem a relação com o instinto animalesco, mas não queria trazer o filho ao mundo. Mas se eles tiveram a relação, eles assumiram o risco de ter uma criança. Então, uma vez que é gerada uma criança, os pais, ou seja, os responsáveis pela geração dessa criança, eles têm a obrigação de cuidar dessa criança até que ela venha a vir adulta, até que ela se transforme num adulto. Ah, eu não pedi para nascer. Se você teve a relação, se você preencheu as condições para gerar uma nova vida, você está obrigado. Queira você ou não. Você assumiu o risco, então você está obrigado. Então, dentro dessa perspectiva, o que acontece? Por que o pai ele tem essa obrigação? Porque ele tem a obrigação de manutenção da criança. Eu digo aqui pai e mãe, né? Ele tem a obrigação de manutenção, ele tem a obrigação de educar, ele tem a obrigação de cuidar dos momentos que ela estiver doente, que ela estiver passando por problemas. Então, tem um conjunto de fatores, onde você tem os direitos e deveres. Onde o pai ele vai ter que gastar para sustentar o filho? Vai. Com isso, se o pai ele tem que gastar para sustentar o filho, é um dever do pai em relação ao filho. Então, é o direito do filho de ser sustentado. Mas, em contrapartida, o filho também tem obrigações ou deveres para com o pai. O filho pode respeitar o pai? Não. Então, ele tem um dever de respeito. Ele tem um dever de obediência, de obedecer aos pais, desde que aquilo que os pais estão fazendo não seja errado, né? Ou seja, não contrarie as normas jurídicas. E assim por diante. Então, quando você vai perceber, você percebe que o pai ele tem o direito de manter a esposa e os filhos. Mas ele tem a obrigação de manter uma pessoa que vai passando na rua? Não. Ele não tem relação, ele tem outras relações com essa pessoa. Ele tem uma relação, porque quando ele se depara com uma pessoa que seja conhecida ou não dele, ele não pode agredir, ele não pode ofender, então ele tem outros deveres. E, consequentemente, direitos também, porque ao passo que ele não pode agredir, a outra pessoa também não pode agredi-lo. Ao passo que ele não pode ofender, o outro também não pode ofendê-lo. Mas, quando ele verifica o filho, a relação do filho já se torna diferente. Além daquele respeito, daqueles direitos e deveres que ele tem com qualquer pessoa, ele tem outras relações. Por quê? Porque aqui, dentro do direito, essa relação jurídica é uma relação jurídica especial entre pai e filho. Então, dentro dessa perspectiva, ou dentro dessa ótica, você tem que analisar que a relação jurídica ela é analisada de caso a caso. E a relação jurídica ela tem que ser equilibrada. O que é isso? Os direitos e obrigações eles têm que ser recíprocos, ou os direitos e deveres eles têm que ser sempre recíprocos. Ou seja, em uma relação não pode ter uma pessoa só com direitos e nem outra pessoa só com deveres. Ambos, ou seja, os dois participantes da relação têm direitos e deveres. E esses direitos e deveres são equilibrados, ou devem estar equilibrados. E aí você pode dizer, mas professor, o senhor acabou de dizer que o pai ele tem que manter o filho. Ok, enquanto o filho é jovem, criança, né? Até a vida adulta. Depois o pai, quando tiver idoso e se precisar de auxílio financeiro, quem é que vai prestar esse auxílio financeiro a ele? É exatamente o filho. Perceberam o equilíbrio? Então, durante o período, o pai fica responsável pelos filhos. Durante outro período, os filhos são responsáveis pelos pais. Então você vê que a relação ela é equilibrada. Voltando àquilo que nós dissemos, você tem direitos e deveres recíprocos. Tá certo? Então, por isso que é interessante a gente entender a relação jurídica. Ou seja, a relação, como é que essa relação de seres humanos é concebida de acordo com o direito, e nós vimos que qualquer relação jurídica tem esses outros dois elementos, que são os direitos e os deveres. O termo correto que a gente utiliza no direito
para esse direito que a pessoa tem face a outra pessoa, é um direito subjetivo, é um direito seu. Como eu mostrei, o seu direito ele pode variar de pessoa para pessoa. Você, em relação a um transeunte, ou seja, um pedestre que está circulando na rua, que você nem conhece, você tem obrigações para com ele, você tem deveres para com ele, você tem que respeitá-lo, você não pode ofendê-lo, você não pode bater nele. Então, você tem deveres para com ele, assim como ele tem direitos para com... Aliás, assim como ele também tem deveres para com você. Ok? Segundo, se você tem um chefe, aí já mudou de figura. Por quê? Porque o chefe, ele, como você tem um contrato, você tem um vínculo formal com ele, o chefe tem o direito de dizer o que é que você vai fazer durante o trabalho. E você tem o dever de obedecer o chefe durante o horário de trabalho e dentro das situações de trabalho. Existe toda uma obediência. Desde também que o seu chefe ele não fira a regras jurídicas, né? Ou seja, normas jurídicas. Então, você começa a perceber que, dependendo da pessoa, a minha relação jurídica com ela pode variar. Então, por isso que a gente vai analisar a relação jurídica como um todo, mas a gente tem que saber que em cada situação a relação jurídica ela pode se mover de maneira diferente. Então, aqui a gente vai ter uma concepção geral. Então, como ela pode variar de pessoa para pessoa, sempre que você for analisar um direito, é o direito daquela pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa pode não ter os mesmos direitos em relação a você. Então, por isso que é um direito subjetivo, ou seja, um direito individual, um direito deste sujeito. E este sujeito pode ser diferente dos demais. O dever que você tem para com o filho é um, para com seus pais é outro, para com seu chefe é outro, para com o Unilab é outro, completamente diferente. Então, cada um tem as suas especificidades. Então, você precisa saber a quem está sendo direcionado aquele determinado direito. Por isso que ele se chama de direito subjetivo. Por quê? Porque é um direito que depende do sujeito. Visto isso, então nós vamos para o dever, né? Ou seja, aquela atividade que eu tenho que fazer para com o outro. Ou que eu tenho que fazer, ou que eu não tenho que fazer. Porque, como já mostrei para vocês, você quando está caminhando na rua, assim como você não pode xingar ninguém, ofender ninguém, e aí é o quê? É um não fazer. Você não pode, né? Você não pode xingar, você não pode ofender. É um não fazer. Ou também no direito, nós chamamos de uma omissão. Você está obrigado a não fazer, a se omitir. Ou seja, você não pode realizar essa atividade. Então, assim como você não pode ofender os outros nem bater nos outros, a recíproca também é verdadeira. Ou seja, os outros também não podem nem ofender você e nem bater em você. Mas aí, nesse caso, o que você está esperando dos outros não é que eles façam alguma coisa, mas na verdade que eles não façam, que eles não ajam, que eles não tenham essas atitudes. Por quê? Porque essas atitudes são erradas. Então, por isso, você sempre vai esperar alguma coisa do outro. Você pode esperar uma ação, ou seja, que eles façam alguma coisa, ou pode esperar deles uma omissão, que eles não façam alguma coisa. Então, por isso que a gente tem que entender que dentro da relação jurídica, você sempre vai ter direitos e deveres. Então, quando você fala em relação jurídica, obrigatoriamente você tem que falar de mais dois elementos: direitos subjetivos e deveres jurídicos. Até aqui, vocês conseguiram compreender? Alguma dúvida? O que foi que você não entendeu? O dever. Pode falar. Pode falar. Você não entendeu o dever jurídico, ok. É o próximo ponto que eu ia começar a falar. Então, sempre que você ouvir falar de relação, você sabe que você tem diversos tipos de relações. Relações afetivas, relações amorosas, relações de trabalho. Então, você tem diversos tipos de relações. Dentre essas relações, você tem relações que são reguladas pelo direito.
Então, você chama essas relações regulamentadas ou previstas e organizadas pelo direito de relações jurídicas. Pronto. E você também já tem que colocar na sua mente que sempre que você falar de relações jurídicas, você vai tratar de dois elementos, que são direitos subjetivos e deveres. O que é o direito? O direito é algo que você vai exigir do outro. Exemplo, o pai tem que sustentar os filhos. Se um pai ou uma mãe não sustentar um filho, essa criança, ela pode exigir esse sustento? Pode. Por quê? Se o pai ou a mãe não está contribuindo para a manutenção do filho, qualquer um dos cônjuges ou o Ministério Público pode entrar na justiça e exigir que aquele determinado pai ou mãe pegue parte do seu salário e contribua para a manutenção do filho. Então, o direito é isso, é você poder exigir alguma coisa de alguém. Então, os filhos, enquanto são menores, ou seja, enquanto não entram na fase adulta, eles podem exigir dos seus pais a sua manutenção. Ou seja, que seja gasto determinados valores para que eles sejam mantidos para a manutenção da sua sobrevivência. Pronto. Então, o direito é você exigir alguma coisa de alguém. O dever é exatamente essa atividade. Então, os pais, eles têm que cuidar do filho. É uma atividade. Ah, e esse cuidar é conseguir dinheiro para alimentá-los? Sim, é um tipo de manutenção. É reservar um tempo para conversar com os filhos, entendê-los e ajudá-los a se desenvolverem? Sim, é outro tipo de cuidado com os filhos. Terceiro, quando eles estiverem doentes, cuidar deles, pedir uma pausa no trabalho, uma suspensão do trabalho, para que ele possa cuidar dos filhos. É outro tipo de cuidado. Então, você percebe que o dever é uma atividade ou uma ação que você tem que cumprir em relação a outra pessoa. Essa outra pessoa é aquela que tem o direito, que pode te exigir essa atividade. Então, o dever é exatamente isso. É uma atividade que você tem que realizar em prol de alguém. Este alguém que vai receber esta atividade, porque é exigida pelo direito, é exatamente a pessoa que tem o direito. Então, direito é você exigir algo de alguém. Dever é você ter que fazer algo para alguém. Então, a todo direito cabe um dever. Então, eles são recíprocos. Se uma pessoa tem direito, você vai saber que essa pessoa tem direito, você vai saber o dever de outra pessoa. Então, o filho tem direito de ser mantido pelo pai. Então, é um direito. A obrigação é de quem? É do pai. O dever é do pai. Direito de um, obrigação do outro. Ah, mas o filho ele tem só direito? Não, como eu falei para vocês. Os filhos também têm deveres para com os pais. Eles têm dever de obediência. Então, se o filho tem que ser obediente, ele tem que ser obediente em relação ao quê? Aos pais, pai e mãe. O filho, ele também, além de ser obediente, ele tem que ser respeitoso, né? Ou seja, ele tem que respeitar tanto o pai quanto a mãe. E assim por diante. Então, você vê que a todo direito subjetivo corresponde um dever jurídico. Você conseguiu compreender essa percepção do dever jurídico? Ok, tá certo. Pronto. Então, Prof, diga, pode falar. podemos dizer que onde há direito, pressupõe-se a existência de um dever. Você pode só falar novamente um pouquinho mais compassado, mais devagar? Disse que onde há direito, pressupõe-se a existência de um dever. Sim, pode ser. Quando você fala em direitos subjetivos, sempre quem tiver um direito subjetivo tem um equivalente. Qual é o equivalente ao direito subjetivo? É um dever. Então, sempre tem essas equivalências. Qualquer pessoa que tiver algum direito subjetivo tem alguém
ou algumas pessoas com dever jurídico, e vice-versa. Tá certo? Certo. Pronto. Então, o que eu quero que vocês gravem? Existem vários tipos de relações entre os seres humanos. Aqui a gente vai estudar aqui a relação jurídica. É a relação de acordo com o viés, de acordo com a perspectiva jurídica, ou seja, a perspectiva do direito. Segundo, sempre que você falar, então, da relação jurídica, você vai saber que qualquer relação jurídica ela é composta de direitos subjetivos e deveres jurídicos. E eles vão ser recíprocos. O que quer dizer isso? Você sempre vai ter, no mínimo, duas pessoas e o indivíduo X, ele vai ter direitos e deveres na relação. O indivíduo Y também vai ter direitos e deveres na relação. Então, eles sempre vão ter essa interação. Ok? Pronto. Então, visto isso, a gente vai começar a aprofundar essa visão exatamente de acordo com alguns conceitos teóricos. E aí a gente trouxe dois conceitos teóricos para vocês, desses dois doutrinadores. A primeira definição de relação jurídica a gente pegou do professor Daniel Coelho de Souza, onde ele diz o seguinte: a relação é o elemento modular da estrutura do direito subjetivo. O que é esse elemento modular? O elemento modular que é a peça-chave, é a peça principal. Né? Ou seja, na verdade, é como se o direito subjetivo ele fosse um elemento, uma peça de uma engrenagem maior que é a relação jurídica. Então, para que você entenda, a relação jurídica é como se fosse um motor e os direitos e os deveres são as várias engrenagens que elas têm que encaixar para que todo o motor ele consiga trabalhar, tá certo? Então, você teria mais ou menos essa percepção aí que o professor Daniel Coelho de Souza está passando para a gente. A outra visão é do professor Paulo Dourado Guzmão, onde ele diz o seguinte: o vínculo que une duas ou mais pessoas decorrente de um fato. E aqui vamos fazer uma pausa, né? Então, relação jurídica tem no mínimo duas pessoas. Você pode ter mais pessoas? Pode. Exemplo, quando você faz parte de uma associação, essa associação engloba só duas pessoas? Não, engloba várias pessoas. Então, por isso que você tem no mínimo duas, mas você pode ter várias. Centenas, dezenas, milhares, até milhões. A relação que nós, cidadãos, temos com os nossos estados. São relações não de uma, duas, 10 mil, 20 mil, 1 milhão. São de milhares de pessoas. Né? Então, por isso, dependendo da relação jurídica, você pode ter de duas ou mais pessoas. Esse mais é rumo ao infinito. É o que tiver capacidade. Aquilo que a relação jurídica tiver capacidade. E aí você percebe que essas relações, muitas delas elas estão ligadas a um fato ou a uma atividade, né, que é realizada. Ou é um acontecimento da natureza, ou é uma atividade que é realizada por alguns seres humanos. Por isso que ele continua. Decorrentes de um fato, de um ato ou de uma conduta. Todos os dois caem na mesma situação. Ou é um acontecimento provocado pela natureza, ou é uma atividade feita por algum ser humano. E vão estar previstas nas normas jurídicas, né, porque o que acontece? Você viu que a sociedade, sempre que tem um indivíduo, ela exige uma postura desse indivíduo, então, para que esse indivíduo ele saiba quais são as posturas que ele tem que realizar para a sua sociedade, ela tem que deixar escrito quais são as regras e quais são os princípios aos quais ele tem que se amoldar, aos quais ele tem que obedecer. E aí, ela estabelece exatamente isso, né? As normas jurídicas. Então, para as pessoas saberem como agir como comunidade, elas têm que conhecer as suas normas jurídicas. E qualquer relação, ela vai trazer consequências, ou seja, ela vai trazer efeitos jurídicos. Para você tentar entender um pouquinho mais, a gente colocou aí
caixinha aí para que vocês tenham essa percepção. Ou seja, sempre vai existir norma e as normas jurídicas, elas vão prever várias situações e nessas várias situações como é que você tem que agir dentro dessas várias situações. Então, as normas, elas são hipóteses, ou seja, ela faz uma previsão de algo que pode acontecer. Aconteceu isso daí, então você já sabe quais são as consequências para esse caso. Um exemplo. A norma jurídica diz que qualquer pessoa pode ter uma... Aliás, qualquer ser humano que está num amadurecimento biológico pode ter filhos. Mas quer dizer que todo ser humano vai ter filho? Não. Alguns têm e outros não têm. Né? Uns não têm por questões realmente naturais, ou seja, não podem ter filhos, e outros não têm por opção efetivamente. Pronto. Mas se ocorreu o nascimento de um filho, aí é o fato temporal. Vem as consequências. A pessoa tem o dever de cuidar dessa criança. E aí, esse cuidar da criança é a manutenção no que diz respeito à educação, a manutenção em respeito aos cuidados, principalmente quando tiver nos períodos de doença, a manutenção no que diz respeito a uma questão ética, uma questão moral, questão religiosa, da educação nesses vários sentidos, e também da manutenção no que diz respeito à provisão dos meios de subsistência. Então, qualquer pessoa, seja pai ou mãe, que gere uma criança, gera essas consequências para eles. Sendo que aí você faz a estrutura jurídica, né? Ou a estrutura da relação jurídica, onde você coloca as duas pessoas, no mínimo, e aí você começa a entender quais são os direitos subjetivos e os deveres jurídicos de cada um, e vai fazendo essa reciprocidade, até você conseguir enxergar exatamente essa equidade, ou esse equilíbrio entre direitos e deveres dentro da obrigação, ou dentro da relação jurídica. Tá certo? E aí nós temos algumas teorias que falam sobre a relação jurídica. As teorias que nós temos que falam sobre relação jurídica são exatamente, nós temos uma teoria de Clovis Bevilacqua e nós temos outra teoria de Savigny. E aí o que acontece? Para Savigny, a teoria de Savigny é bem mais antiga do que a teoria de Clovis Bevilacqua, e ele estabelece as relações jurídicas, elas se dão por um vínculo entre pessoas, certo? Para Savigny, ele entendia que a relação jurídica ela só é possível quando há o vínculo entre pessoas. Então, você só leva em consideração as pessoas. Você pode ter consequências sobre coisas, mas a relação é entre pessoas. Para Clovis Bevilacqua, ele estabelece que o vínculo, que as relações jurídicas tratam de vínculos entre pessoas ou pessoas e coisas, certo? Então, o vínculo seria entre pessoas ou entre pessoas e coisas. As duas teorias, elas já foram muito estudadas pelo direito. E nas duas teorias, a que foi descartada foi a teoria exatamente do brasileiro, né? Do Clovis Bevilacqua. Inclusive, ele é cearense, ele é nascido aqui em Camusim, na cidade de Camusim, no estado do Ceará. Então, infelizmente, essa teoria do Clovis Bevilacqua ela já foi refutada, e a teoria que ela é mais aceita é a teoria exatamente de Savigny. Por quê? Porque os teóricos entendem que a teoria mais apropriada, mais correta é a teoria de Savigny. Então, vamos entender o seguinte. Você se depara com uma árvore. Então, você vai a uma floresta, se depara com uma árvore muito antiga. E aí você, como aquela árvore é bastante antiga, e o ser humano ele quer deixar suas marcas, seus traços, né? Aí você quer deixar o seu nome na árvore, né? Você pega um estilete ou um canivete e vai colocar o seu nome na árvore. Isso está correto ou está errado?
está completamente errado, né? O nosso dever é um dever de preservação. Então, para preservar, a gente não pode danificar. E você escrever seu nome, seria você gerar um dano àquela determinada árvore. Mas a árvore, para fins de direito, ela é uma coisa. E aí você diz, então o Klaus Bevilacqua está certo, porque eu, como ser humano, não posso danificar a árvore porque ela é uma coisa. Não. Aquela árvore ali, como ela está numa floresta, você tem que ver, ela está numa propriedade particular ou numa propriedade pública. Porque se tiver numa propriedade particular, você está danificando uma propriedade particular, porque ela é coisa, ela é uma árvore, ela está dentro de uma propriedade, ou seja, dentro de um imóvel, e o dono do imóvel tem todo o direito de ter os seus bens preservados. Então, se for uma propriedade particular, ou seja, que tem um dono, você está prejudicando o dono da propriedade. Se for uma propriedade pública, então o dono somos todos nós. Sim, os donos somos todos nós, mas tem uma situação. Que situação é essa? Se é uma floresta federal, a União foi encarregada de proteger aquela floresta. Se é uma floresta estadual, o Estado tem o dever de proteger aquela floresta. Se é um parque municipal, o município tem o dever de proteger aquela floresta. Então você percebe que não é porque você é um membro do povo que você pode sair fazendo o que você quiser. E as pessoas dizem muito isso, né? Eu sou membro do povo, então, por você ser membro do povo, você pode sair danificando a propriedade pública? Não pode, né? Então, você pode chegar, antigamente se utilizava muito orelhão, né? E as pessoas eram mais educadas, porque muita gente danificava o orelhão. A ligação não dava certo, culpa da operadora, mas aí ele queria descontar onde? O orelhão. Não tinha nada a ver com a situação, né? E até hoje a gente vê pessoas danificando postes, danificando, às vezes, as praças tão bonitas, e aí você danifica o gradil, você danifica as plantas. Então, as pessoas têm que perceber que realmente aquele patrimônio também é delas, mas tem alguém que está cuidando daquele patrimônio, ou tem o dever de cuidar daquele determinado patrimônio. Então, por isso que a sua relação não vai ser com a árvore, vai ser, na verdade, com aquela pessoa que está cuidando da árvore. Então, acaba sendo com pessoas. Por isso que a teoria do Klaus Bevilacqua, ela foi refutada, e a teoria que prevalece é exatamente a teoria de Savigny, onde realmente as relações se dão entre pessoas. Quando você se depara com algum objeto, você vai respeitar o objeto, você vai respeitar aquela coisa, não pela coisa em si, mas pela relação da pessoa que é encarregada daquela coisa, ou da pessoa que é proprietária daquela coisa. Então, por isso que as relações se desenvolvem entre pessoas. Vocês conseguiram compreender as teorias? Ok. Agradecer o retorno. Então, uma vez que você percebe que as relações jurídicas, elas sempre vão acontecer entre pessoas, a gente tem que entender esses elementos que fazem parte da relação jurídica. Então, obrigatoriamente, você tem que ter no mínimo duas pessoas, né? Então, numa relação jurídica, você obrigatoriamente, no mínimo, tem que ter duas pessoas, para que elas possam interagir, ou seja, para que elas possam se relacionar. A ação de uma vai repercutir no outro, e vice-versa. Então, o que é que a gente precisa saber? O que é necessário para que eu tenha uma relação jurídica? Primeiro, os dois sujeitos, né? Segundo, eu preciso ter o objeto, ou seja, o motivo dessas pessoas estarem se relacionando. E aí, o objeto, ou seja, esse motivo das pessoas se relacionarem, ou o conteúdo da relação, ele ainda pode ser um conteúdo que ele vai ser trabalhado, né? Porque você pode ter um objeto imediato e um objeto imediato.
Um exemplo, para que vocês entendam essa figura aí do objeto. Digamos que você está à mesa com seus familiares, e aí você pede a um dos seus familiares, né? Vou colocar um nome aqui. Maria, você pode pegar o sal que nós esquecemos de trazer à mesa? E a Maria pode dizer, não, não quero ir pegar. Ok, ela está no direito dela. Ela não é obrigada, a pessoa só faz se quiser. Aí você pode chegar para o João e dizer, João, você pode pegar? Se o João responder sim, então o João ele já se obrigou. Por quê? Porque ele se comprometeu com você a fazer o quê? A se levantar da mesa e até o local onde está o sal, pegar o sal, trazer para a mesa e entregar para você. Então perceba que ele dá uma resposta, e se a resposta for sim, ele tem que fazer uma atividade, ele tem que fazer uma ação. Então, o que acontece? Mas primeiro você precisa de uma resposta imediata, é o sim ou não. Se ele lhe dá um não, aliás, se qualquer pessoa lhe der um não, você já vai atrás da pessoa que vai lhe dar um sim. Se a pessoa lhe disse sim, então você espera a consequência do sim, que é exatamente o quê? A realização da atividade que você solicitou e a pessoa concordou. Então, por isso você tem esses dois objetos. O objeto imediato e o objeto mediato. Tá certo? E, por fim, o vínculo de atributividade. O que é esse vínculo de atributividade? Como nós dissemos, você tem as duas pessoas. Então, cada uma vai ter direito e deveres recíprocos. Tá certo? Então, cada um deles vai ter direitos e deveres recíprocos. Tá certo? Então, o que acontece? Vamos pensar aqui aquela ideia lá dos pais e filhos, né? Então, o pai, ele tem deveres para com a criança. Ele tem o dever de educar, ele tem o dever de cuidar, ele tem o dever de manter. E quando você diz dever, ele tem o dever de educar. Então, o filho tem direito a ser educado. Ele tem o dever de cuidar. Então, o filho tem direito de ser cuidado. Ele tem dever de manter. Então, o filho tem direito a ser mantido. Ou seja, ter gastos para que ele possa se alimentar, para que ele possa viver e que ele tenha uma vida com dignidade. Então, você começa a ver que o pai ele tem vários deveres e o filho tem, para cada um desses deveres jurídicos, ele tem um direito subjetivo. Vai surgindo direitos subjetivos no filho. Mas como eu falei para vocês, as relações jurídicas elas têm que ser equilibradas. Essas relações equilibradas são que uma pessoa vai ter deveres jurídicos, mas também ela vai ter direitos. Isso quer dizer o quê? Se ela tem deveres, são direitos dos outros, e se ela também tem direitos, tem deveres dos outros. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. O pai, ele tem o dever de manter o filho. Mas o pai, ele tem o dever de manter o filho até quando? Até o filho ter a idade adulta. Mas existe uma reciprocidade, ou seja, o inverso existe. Porque quando o filho estiver adulto, ele tem o dever de manter os pais. Porque se os pais ficarem doentes, se os pais não puderem trabalhar, se os pais tiverem algum problema, quando eles ficarem mais velhos, quando eles ficarem idosos, aí é que surge a obrigação do filho de manter os pais. A mesma coisa, os pais têm que cuidar dos filhos até terem a vida adulta. Uma vez que ele teve a vida adulta, aí esse dever ele passa ao filho, porque o filho tem que cuidar dos pais. Se os pais ficarem doentes, se eles tiverem algum problema, se eles forem hospitalizados, então aí o dever surge o inverso. O dever passa dos pais para os filhos. Então você vê que tem uma reciprocidade. O que é isso? Aquilo que um tem a obrigação vai ter o direito do outro, mas nenhuma pessoa da relação, nenhum indivíduo da relação, ou nenhum dos integrantes, dos componentes da relação, vai ter só deveres ou só direitos. Na verdade, eles vão ter direitos e deveres recíprocos.
vai ser uma interação entre eles. E nessa interação, quando você percebe, você vai ver que existe um equilíbrio entre os direitos e deveres, certo? Você vai ter exatamente um equilíbrio entre os direitos e deveres. Ok? Entendido? Muito bem. Então, por isso que a gente precisa entender que esses sujeitos, quando você vai analisar a relação jurídica, eles não estão da mesma forma. Eles estão interagindo. E aí, para você entender se o sujeito, naquele momento, ele tem um direito ou ele tem um dever, você disse que o sujeito ele pode ser ativo ou passivo. O que é um sujeito ativo? Né? O que é um sujeito ativo? Então, no direito, o que é mais importante? Para o indivíduo, o que é mais importante? Ele ter direitos ou ele ter obrigações? Para o indivíduo, o mais importante é ter direitos. Então, o mais importante para qualquer indivíduo é ele ter direitos. Então, por isso que o sujeito ativo é aquele sujeito que tem direito. Ou seja, que ele pode exigir alguma postura, alguma atividade de alguém. Então, o sujeito ativo é aquele que tem o direito. E o sujeito passivo é o inverso, né? Se o sujeito ativo ele tem o direito, o sujeito passivo é aquele que tem a obrigação ou tem o dever jurídico. Tá certo? Então, o sujeito ativo ele tem os direitos. O sujeito passivo é aquele que tem os deveres. Sobre a relação jurídica, vocês conseguiram compreender? Pode perguntar. Professor, quando estamos diante de um sujeito ativo e de um sujeito passivo? Você pode repetir, porque teve uma interferênciazinha, por favor. Quando é que podemos saber quem tem um direito ativo? Quando você vai conseguir saber quando um sujeito ele é ativo ou passivo? É isso? Sim. Ok. Então, exatamente você vai analisar a relação jurídica. Só um exemplo. Digamos que você está precisando de um óculos e eu tenho um óculos para vender para você. Então, eu ofereço óculos. Ó, eu vou lhe vender esse óculos aqui por R$100. Se eu digo que eu vou lhe vender esse óculos por R$100, o que acontece? Se você aceita, você tem que me dar o dinheiro e eu tenho que lhe dar os óculos. Então, na verdade, você não vai ter somente uma ação. Você tem duas ações na compra e venda. Você tem a ação de comprar e existe a ação de vender. No que diz respeito ao dinheiro, aos R$100, o que acontece? Quando você se compromete a me pagar R$100 pelos óculos, no que diz respeito ao pagamento, ou seja, ao dar dinheiro, ao entregar o dinheiro para você conseguir o objeto, você tem, no caso, que dar o dinheiro. Então, você tem o dever. Se você tem um dever, a pessoa que está vendendo, o vendedor, ele tem o direito de receber. Então, a pessoa que paga, ele tem que dar o dinheiro, ele tem que pagar, e a pessoa que está vendendo, ela tem o direito de receber. Então, para essa parte aí, quem é que é o sujeito ativo? É o vendedor, porque ele tem o direito de receber. Quem é que é o sujeito passivo? É o comprador, porque ele tem que pagar, ele tem que realizar a atividade. Mas você tem somente a venda? Não, você também tem a compra. Se a pessoa pagou o dinheiro, ela tem direito de receber. Então a pessoa, o vendedor recebe o dinheiro e entrega a mercadoria. Qual é a mercadoria? É os óculos. Quem é que tem que entregar os óculos? É o vendedor. Quem é que tem o direito de receber os óculos? O comprador. No seu caso, a compradora. Então, já nessa outra parte aqui da relação jurídica,
quem é que é o sujeito ativo? É a compradora. Quem é que é o sujeito passivo? É o vendedor, porque a compradora tem o direito de receber os óculos e o vendedor ele tem a obrigação de entregar os óculos. Então você viu que são atividades diferentes, e em cada atividade você tem um sujeito ativo e passivo diferente. Por que isso? Porque você tem direitos e deveres diferentes dentro da relação. Mas quando você vai pesá-los, você pega o conjunto de direitos e deveres de cada um, eles estão equilibrados. Conseguiu compreender? Sim, então estamos diante de um sujeito ativo com sujeito direito. Me perdoe, mas o seu áudio, ele está tendo uma interferência, certo? Deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que, então, o sujeito ativo é sempre quem tem direito? É, exatamente isso. O sujeito ativo é sempre a pessoa que tiver o direito. Mas o que acontece? Dentro de uma relação jurídica, você só tem um direito? Não, você tem vários direitos e vários deveres. Então, você vai ter que analisar cada aspecto da relação. Não é um aspecto só, são vários. Então, você saber quem é o sujeito ativo e passivo da relação, você tem que analisar em cada aspecto. Entendeu agora? Ok. Pessoal, então, como nós já vimos, nós criamos a noção de relação jurídica, o nosso segundo passo agora é estudar exatamente os outros elementos dessa relação, que são exatamente os direitos e deveres, né? No caso, o direito subjetivo e o dever jurídico. Tem que analisar as duas coisas. Então, vamos primeiro para o direito subjetivo, né? Então, nós já vimos. O direito subjetivo é sempre que você pode exigir alguma coisa de alguém, exigir alguma ação. As ações que são permitidas no direito são o quê? As ações de fazer ou não fazer e dar. Agora, das diversas coisas que podem ser dadas, você tem uma especial, que é exatamente dar dinheiro. Então, dar dinheiro ele tem uma peculiaridade. Por quê? Porque o dinheiro é o objeto mais fungível que foi criado, que existe dentro do direito. Então, ou dentro da economia, dentro do Estado. Então, como o dinheiro ele é muito fungível, ou seja, ele pode ser trocado por qualquer coisa, você tem que a obrigação de dar dinheiro, ela tem um diferencial por conta do objeto dela, que é exatamente o dinheiro. Então, por essa circunstância, é que você chama a obrigação, você diferencia a obrigação de dar dinheiro das outras obrigações de dar. Então, a obrigação de dar dinheiro, você chama de pagar, e aí você diferencia das outras obrigações de dar. Tá certo? Então, na verdade, as obrigações que são previstas no direito são as obrigações de dar, de pagar, fazer ou não fazer. Dar, pagar, fazer ou não fazer. Então, o direito é sempre a pessoa que pode exigir uma dessas obrigações do outro. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor esse direito subjetivo, nós vamos entrar exatamente dentro da sua definição, né? E nessa definição nós vamos analisar a visão do professor Goffredo Teles Júnior, onde ele diz: direito subjetivo é a permissão dada por meio de uma norma jurídica válida, ou seja, todo direito ele está previsto em alguma norma jurídica. Então, por isso que ele diz, é a permissão dada por meio de uma norma jurídica válida para fazer ou não fazer alguma coisa. Aí, ó, fazer, não fazer. Para ter ou não ter algo. Ou ainda, autorização para exigir, por meio dos órgãos competentes do poder público, ou por meio de processos legais, em caso de prejuízo causado pela violação de alguma norma essa aqui que é a norma jurídica,
o cumprimento da norma infringida ou a reparação do mal sofrido. O que ele está dizendo aqui? Então, o direito subjetivo é a permissão dada por uma norma jurídica, ou seja, dentro do direito, dentro do ordenamento jurídico de algum Estado, vai existir alguma norma que está dando direito a alguém de exigir alguma coisa do outro. Exigir o quê? Fazer, não fazer, pagar ou dar. Está exigindo alguma obrigação de outra pessoa. O ideal seria que todas as pessoas cumprissem as suas obrigações. Mas todas as pessoas cumprem as suas obrigações? O que é que vocês acham? Muito bem. Nem todas as pessoas vão cumprir com as suas obrigações. Então a gente vai ter um problema, né? Por quê? Existem pessoas que não cumprem com as suas obrigações. Então, se algumas pessoas não cumprem com as suas obrigações, então essas pessoas que não cumprem com as suas obrigações, elas vão prejudicar outras que receberiam essas obrigações ou que teriam os seus direitos. Na verdade, essas pessoas vão ter os seus direitos desrespeitados, porque elas deveriam receber alguma coisa e não vão receber. Por quê? Porque ocorreu o descumprimento de obrigações. Nessa situação, como essas pessoas que não receberam as obrigações, elas foram prejudicadas, elas podem fazer alguma coisa ou elas só podem chorar? Porque a pessoa que deveria cumprir a obrigação não cumpriu. Primeiro, uma pessoa não cumprir com a sua obrigação, está certo ou está errado? Está errado, né? Então, se a pessoa está errada, ela tem que sofrer as consequências do seu erro. Obrigado pela participação, viu? Ela tem que sofrer com as consequências do seu erro. Então, o sofrer a consequência é sofrer exatamente as previsões que existem dentro do próprio direito para os descumprimentos. Ou seja, as pessoas elas podem ser processadas. Ou seja, a pessoa que se sentir lesada ou ameaçada de lesão a algum direito seu pode ir à justiça, pode ir ao poder judiciário, exigir que o poder judiciário exija dessa pessoa que ela cumpra a sua obrigação. E olha aí a diferença, né? Porque o próprio poder judiciário ele pode ser manuseado. É por isso que ele diz, ó, por meio dos órgãos competentes do poder público. E esses órgãos competentes, geralmente vai ser quem? O poder judiciário. Mas você pode utilizar outros? Pode, sem problema nenhum. Por exemplo, se você sabe que uma pessoa está querendo bater em você, você vai esperar que essa pessoa venha e realmente bata em você? Você precisa esperar? Não. Se você sabe que uma pessoa quer bater em você, você já pode ir ao Estado, denunciar essa pessoa, para que o Estado ele tome as providências para evitar que essa pessoa venha bater em você? Pode. Que instituição é essa, pessoal? Que tem que evitar que os crimes sejam cometidos. É a polícia, né? A pessoa pode ir à polícia, fazer a denúncia ou comunicar o problema e, uma vez comunicado o problema, a polícia ela tem que agir para evitar que a pessoa faça uma coisa que ela está ameaçando e que já se sabe de antemão que é errado. Então, por isso que o professor Gofredo, ele fala que você pode exigir, como você já sabe que vai ocorrer o descumprimento, você pode exigir dos órgãos competentes do poder público ou pode entrar com um processo. Então, ou você vai direto na polícia ou você pode ir também ao poder judiciário. Por quê? Porque você já sabe de antemão que está ocorrendo um descumprimento ou uma ameaça de um descumprimento de alguma norma jurídica, que no caso estaria ali resguardando um direito. Uma pessoa quer bater em você
ele quer infringir um direito que você tem, que é o direito à integridade física. Ou seja, você tem uma compreensão física e essa compreensão física ela tem que ser preservada. Por isso que ninguém pode sair batendo nos outros. Conseguiram entender? Agradeço aí pela resposta. Bem, então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer esse conceito, ou gerar esse conceito de direito subjetivo na nossa mente, a gente tem que entender quais são os direitos subjetivos, né? E aí, a gente vai analisar exatamente essas formas de manifestação do direito subjetivo. Onde? O que é que como é que eu consigo perceber esse direito subjetivo? O direito subjetivo ele pode estar dentro do campo da licitude ou da liberdade jurídica. Só um exemplo. Você tem que preservar a praça, correto? Mas a praça é pública. O que quer dizer isso? Se você se você quiser, com a sua família, no momento de lazer, seu e da sua família, quiser aproveitar a praça, você pode? Se tiver uma quadra de esporte, você pode utilizar a quadra de esportes? Pode. Se você tiver uma parte gramada, você pode fazer um piquenique nessa parte gramada? Pode também, desde que você não venha a danificar, você não venha a prejudicar, né, aquela determinada área. Então você vê que você está agindo dentro do campo da licitude, ou seja, onde você pode fazer algumas coisas que, embora não estejam previstas na norma, são permitidas. Por quê? Porque estão de acordo com o pensamento jurídico. Então, por estar de acordo com o pensamento jurídico, podem ser realizadas. Não precisa a norma dizer textualmente que tem que fazer, tá certo? Então, isso daí é o campo da licitude, onde a norma, principalmente no setor privado, ela não precisa dizer tudo aquilo que as pessoas podem fazer. A norma, o pensamento principal no setor privado a norma jurídica ela vai proibir aquilo que é errado. Então, tudo aquilo que não for proibido pelo direito pode ser feito. Então, você age no campo da chamada licitude, fazer o que é lícito, ou seja, o que, embora não tenha previsão, é permitido ao ser humano. Mas, além do campo da licitude, você também pode ter um outro campo, que é o campo de faculdades. E o que é a faculdade? Mais uma vez, eu coloco aqui para vocês analisarem os termos, né? Tem muita gente que pensa faculdade, principalmente quando vocês estão no ensino superior, e ligam faculdade a uma daquelas instituições onde você recebe ensino superior. Ok, é um significado. Mas a faculdade no direito, que nós temos, a percepção de faculdade no direito, é quando a pessoa tem a opção de fazer ou não fazer alguma coisa, certo? A pessoa tem a opção de fazer ou não fazer. Então, se você quiser, se você já é adulto, e se você quiser empreender, você pode? Pode. Mas para você empreender, você tem que fazer uma empresa, nem que seja uma MEI, né? Ou seja, você se transforma em um microempreendedor individual. Pois bem, então, se você quiser empreender, você tem toda a liberdade de empreender. Então, a pessoa pode, ela faz se quiser. Se ela não quiser, ela pode não fazer? Pode também. Então, por isso que é uma faculdade. A pessoa só faz se ela quiser. Então, a pessoa pode empreender ou não. Ou seja, ela empreende se ela quiser. Se ela tiver vontade. E aí, o que acontece no empreender? Se você vai empreender, você tem que obedecer às regras para os empreendedores. Ou seja, os empreendedores, eles têm que se formalizar perante o Estado. O que é isso? Ele tem que constituir a sua empresa, nem que seja uma MEI, na forma de microempreendedor individual. Então, com isso, a pessoa, quando ela cria
uma pessoa jurídica, uma microempresa, ela está criando um novo direito, uma nova relação jurídica, ou seja, ela está transformando a relação jurídica que ela tem com o Estado, porque ela está deixando simplesmente de ter somente a condição física e está criando uma pessoa jurídica. Então, por isso as pessoas elas têm faculdades de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. Um tipo de criação é quando você vai empreender e vai fazer uma pessoa jurídica, você vai fazer uma empresa. De modificação, você é solteiro, mas se você quiser se casar, você pode? Pode. Mas, quando você se casa, os seus direitos e deveres vão permanecer iguais como você era solteiro ou vão ser diferentes? Vão ser diferentes, né? Então, com a celebração de um casamento, você tem a modificação da sua condição. Você sai da condição de solteiro e passa à condição de casado. Como também, se depois você se divorciar, você também tem uma terceira condição, que não é igual nem a de solteiro, nem a de casado. É a de divorciar. Você pode fazer essas modificações. Como também você pode extinguir. Assim como você cria uma empresa, você pode extinguir essa empresa. Então, você volta à situação anterior. Então, é o primeiro tipo de faculdades. O segundo tipo de faculdades, ou daquilo que você pode ou não fazer, é exigir alguma coisa de alguém. Então, quando você tem um direito, tem alguns desses direitos que você pode abrir mão deles. Exemplo, você vai para um determinado local, vai pagar o ônibus. Digamos que o ônibus é R$ 5,30. Aí você paga com R$ 5,50. Você não tinha 30 centavos, você pagou R$ 5,50. Você tem direito de receber 20 centavos, não tem? Mas se o trocador, ou a pessoa responsável por lhe passar o troco, não tiver os 20 centavos na hora, você pode dispensar? Pode. Então, por isso que é uma faculdade. Então, tem determinados direitos que você tem faculdade de dispensar ou não. Assim como você tem a faculdade de dispensar, ou seja, de não ir atrás, você também tem a faculdade de ir atrás, de exigir do outro que ela cumpra o seu direito. Então, por isso que é a faculdade de exigir ou não as obrigações dos outros, né, em relação a você. Então, por isso que o filho, ele tem todo o direito de exigir pensão alimentícia dos pais, ou seja, fazer com que os pais paguem a sua pensão alimentícia. Por isso que o patrão tem o direito de exigir que o empregado, ele trabalhe direito, e se ele não trabalhar direito, ele pode ser demitido por justa causa, e assim por diante, tá certo? Por quê? Porque se você não for respeitado da maneira correta, a pessoa pode ir ao judiciário e exigir que o outro, da relação jurídica, ele haja da forma correta, tá certo? Então, essas são as três manifestações, ou as três atividades que o ser humano ele pode fazer em relação ao seu direito subjetivo, tá certo? Pronto. Então, o próximo passo que a gente precisa entender quando a gente está lidando com direito subjetivo são exatamente os seus elementos, né? E aí você pode chegar e dizer, professor, mas a gente já viu os elementos do direito subjetivo. Não. O que nós vimos, na verdade, foram os elementos das relações jurídicas, né? O elemento da relação jurídica é sujeitos, objeto e o vínculo de atributividade, o vínculo atributivo. Esses elementos aqui que nós estamos estudando é único e simplesmente os elementos do direito subjetivo. Perceba que direito subjetivo ele não é sinônimo de relação jurídica. Ele é distinto da relação jurídica. Pelo contrário, né? A relação jurídica ela é composta de direitos subjetivos e deveres jurídicos recíprocos, que interagem entre si. Pois bem, então os elementos do direito subjetivo. Os elementos do direito subjetivo são, primeiro, o sujeito, né? E aqui você, enquanto na relação você tinha sujeitos, ativo e passivo, aqui no direito subjetivo você tem o sujeito. Quem é esse sujeito? É uma pessoa que tem o direito.
é o dono do direito. Então, você sempre tem que ter um sujeito, a pessoa que é detentor do direito. Segundo, você tem um objeto, ou seja, qual é a obrigação que precisa ser realizada, né? Segundo, você tem um objeto que é a obrigação que precisa ser realizada. Terceiro é a relação jurídica. Por quê? Porque não existe direito subjetivo solitário. Ele sempre está dentro de uma relação jurídica. E quarto é a proteção jurisdicional. E o que é que significa isso? Significa que a pessoa tem direito de receber o seu direito, ou seja, de receber a obrigação que é prevista. Mas e se ela não receber? A própria pessoa, o próprio sujeito do direito subjetivo, ele pode obrigar o devedor, a pessoa que está obrigada a fazer? Não. Ele tem que recorrer a quem? Ele tem que recorrer ao Estado. Porque é o Estado que tem o direito de exigir das pessoas os descumprimentos, ou seja, que eles desfaçam os descumprimentos. Ou que, pelo menos, eles revejam os descumprimentos, né? Que eles compensem os descumprimentos que elas mantêm. Então, e quem dentro do Estado é responsável por isso? É exatamente o Poder Judiciário. Então, é o Estado, por intermédio do Poder Judiciário. Ou o detentor do direito, a pessoa que tem o direito, ele tem também a possibilidade de recorrer ao juiz, para que o juiz ele obrigue a outra parte, a parte adversa, a parte que tem a obrigação de cumprir com o direito daquela pessoa. Então, por isso que você tem a proteção jurisdicional. Então, cuidado, não vou misturar os elementos da relação jurídica com os elementos do direito subjetivo. São dois tipos de elementos distintos, porque são coisas distintas, ou são elementos distintos, certo? E aí, por fim, dessa análise dos direitos subjetivos, nós temos exatamente as classificações. Quando vocês forem analisar, os vários doutrinadores, os vários autores sobre introdução ao estudo de direito, sobre o conceito de direitos fundamentais, vocês vão ver que existem várias teorias, ou várias compreensões ou percepções acerca do direito subjetivo, certo? E, por isso, você tem vários tipos de classificações. Aqui, nós escolhemos 3 critérios de classificação, exatamente para que vocês possam, pelo menos, ter uma noção das classificações que vocês podem ter nos livros ou nos autores que vocês forem ler, ok? O primeiro critério de classificação é quanto à eficácia. E aí, quanto à eficácia, os direitos eles podem ser absolutos ou relativos. O que é um direito absoluto? O direito absoluto é aquele direito que você não pode deixar de exercer, certo? É um direito absoluto. Você não pode deixar de exercer. Exemplo, o seu direito à vida. Não lhe dá o direito de você tirar a vida. Você não tem esse direito de tirar a vida. Então, o direito à vida é um direito absoluto. O direito de você fazer uma faculdade, de você ter um curso superior, você ter um diploma de graduação ou de bacharelado, ou seja, um ensino superior, ele é um direito relativo, porque nem toda pessoa vai ter esse direito. E mesmo as pessoas que conseguem esse direito, passam em vestibulares, se eles quiserem abandonar um curso, eles podem? Podem. Se eles quiserem sair, podem? Podem. Então, ele é um direito relativo, que as pessoas podem ou não exercê-los. Agora, o direito à vida, não, ele é um direito absoluto, que a pessoa ela tem que exercer. Tá certo? Então, a primeira compreensão que nós devemos ter é exatamente essa. Segundo tipo de eficácia, os direitos que são transmissíveis e os direitos que são intransmissíveis. Então, um direito que pode ser transmitido, a propriedade. Você tem um carro, você pode vender o seu carro? Pode. Então, você pode passar para outra pessoa, você pode transmitir a outra pessoa. Então, o direito de propriedade é um direito transmissível.
direito de propriedade é um direito transmissível. E a sua vida, você pode passar para outra pessoa? Não. A única coisa que você pode fazer é viver a sua vida. Então, o direito à vida é um direito intransmissível. Você só pode exercer. E você não pode repassar a nenhuma outra pessoa. No Brasil, inclusive, isso daí nós temos a questão dos órgãos, né? Porque os órgãos podem ser doados, eles não podem ser vendidos. Então, tem essa visão aí. E você só pode doar depois que falece, né? A maioria dos órgãos. Com exceção de alguns, como rim, você só pode doar depois de morto. Né? A doação só pode ser ocorrendo depois da morte da pessoa. A terceira distinção, além desse critério da eficácia, você tem direitos originais e direitos derivados. Qual é a diferença dos direitos originais e direitos derivados? Né? O direito original seria aquele que você consegue dentro da criação daquele determinado direito. Exemplo. Você está fazendo uma atividade e aí você descobre algo novo. E aí você descobre algo novo que é uma tecnologia. Então, como você descobriu a tecnologia nova, o que é que você faz? Você patenteia a tecnologia e cria uma empresa. E você coloca que a tecnologia não é sua, a tecnologia é da empresa. Então, a sua empresa e a tecnologia que você criou estão atreladas. Mas veja bem, quando você vende a empresa, você não vende só a empresa, você vende também o quê? A tecnologia. Então, por isso você tem o original e o derivado. Ou seja, aquilo que surgiu depois daquilo que você inventou. Tá certo? Então, o original é aquilo que você criou. O derivado é tudo aquilo que surgiu oriundo daquilo que você criou. Ou atrelado àquilo que você criou. Então, se você vender a tecnologia para alguém, você também está vendendo a empresa. Porque é a empresa que é detentora da tecnologia. Tá certo? Então, por isso você precisa ter essa noção do que é original e o que é derivado. E a última distinção desse critério de classificação é exatamente dos principais e acessórios. Né? E aí, para você entender o principal e acessório, o acessório seria como se fosse um fruto, né? Então, para você entender, uma árvore é como se ela fosse o principal, e o fruto seriam os seus acessórios. Então, a árvore, por si só, ela vai gerar fruto? Vai. Então, ela gera, o próprio principal se gera uns acessórios. Então, exemplo. Quando você coloca um dinheiro, você pega um dinheiro e faz alguma aplicação financeira, você no futuro vai esperar somente o valor que você depositou ou você vai esperar o valor que você depositou mais alguma coisa? Mais alguma coisa. Então, o valor que você deposita, ele é o principal. E o excesso, ou seja, aquilo que vem a mais, junto àquilo que você tinha depositado no início, é exatamente o acessório. Então, principal sempre tem a ver isso com aquilo que você origina, uma atividade que você origina, é o principal. E aquilo que dessa atividade gera os frutos, ou seja, geram exatamente as benesses, o plus, aquilo que vem a mais, são exatamente os acessórios. O segundo critério que nós temos é quanto à natureza, né? Quanto à natureza, os direitos eles podem ser individuais, somente de um indivíduo, podem ser coletivos, de vários indivíduos, ou difusos, de vários indivíduos que você não consegue detectar quem são essas pessoas. Para a gente entender melhor, um exemplo de direito individual. O direito de propriedade. O direito de propriedade, você tem um carro. O carro, ele pertence a várias pessoas ou pertence a uma pessoa só? Pertence a uma única pessoa. Ah, eu sou pai de família, a minha esposa dirige, meus filhos dirigem. Então, o carro pode ser utilizado por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos? Pode. Mas quando você vai ver o registro do carro, ou seja, o documento do carro, na verdade, o nome somente de uma pessoa está registrado, que é exatamente o meu nome. Então, ele é um direito individual. É um direito que a propriedade do carro só cabe a uma pessoa. Então, ele é um direito individual, que só recai sobre um indivíduo.
Um direito coletivo. Você faz parte de uma associação. Então, quando tem qualquer problema da associação, qualquer problema dessa associação, não afeta somente a você, que é um dos membros, mas afeta todos os membros. Então, esse direito você diz que é um direito coletivo, porque ultrapassa o indivíduo, envolve várias pessoas. Agora, os direitos coletivos é sempre que você, no caso, envolve várias pessoas e você consegue identificar as várias pessoas que estão envolvidas naquele direito. Ou seja, você consegue identificar cada uma das pessoas que fazem parte dessa coletividade. Aí você chama de direito coletivo. E às vezes você pode ter coletividades que você não consegue identificar quem são todas essas pessoas. Exemplo, tem uma fábrica aqui em Fortaleza que joga gases tóxicos na atmosfera. As pessoas que vão sofrer com os gases tóxicos, obrigatoriamente, são as pessoas vizinhas da fábrica? Não. O problema do gás é, uma vez que ele é lançado na atmosfera, ele pode se propagar e fazer mal em outros locais, que não aquele onde ele foi lançado. Então, como eu sei que vai fazer mal, mas eu não sei quem são todas as pessoas que podem ser afetadas, eu não consigo identificar, precisar todas as pessoas que vão ser afetadas, eu digo que esse direito é um direito difuso, ou seja, é um direito de várias pessoas, mas eu não consigo, de imediato, ou seja, no momento inicial, identificar todas essas pessoas. Eu tenho que fazer uma análise mais aprofundada para que eu consiga identificá-las. E eu vou identificar as que forem aparecendo, né? Eu não consigo ainda identificar todas elas. Então, vou ter um certo grau de indefinição de quem são as pessoas prejudicadas. Então, aí você diz que ele é um direito difuso. E, por fim, o último critério estabelecido é quanto ao conteúdo, né? Quanto ao conteúdo, o direito ele pode ser público ou privado. O que é o direito público? É o direito que está relacionado ao Estado, né? E o direito privado é aquele que não tem relação com o Estado, ou seja, é feito entre pessoas. Pessoas essas que vocês vão ver mais à frente, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Ok? Vocês conseguiram compreender aqui essas colocações? Alguma dúvida? Agradeço aí o retorno de vocês, tá certo?